Ok, ok. Então vamos lá. Então, como eu estava falando para você, você, toda vez que você experimenta algo que lhe é muito benéfico, a gente tem a tendência de recomendar para as pessoas. E elas vão lá, usam aquilo que nós recomendamos, gostam e pagam a quem detém os direitos sobre aquele produto. Mas, na verdade, quem vendeu somos nós. Tá? Então, foi a primeira barreira que eu comecei a quebrar, é que se você aprende a vender, você nunca vai ficar pobre. E o que é que a gente faz aqui? Você está numa apresentação de network marketing. Então, eu queria indicar para vocês, inicialmente, dois livros, só por curiosidade, para você testificar. O primeiro deles é do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, onde ele deixa bem claro que a independência financeira ela não vem se você tiver uma única fonte de renda. Você tem que aprender a ter mais de uma fonte de renda. E com a evolução do network marketing, com a evolução da internet, hoje a gente cada vez mais tem necessidade de trocar ideias, de conversar com pessoas, e isso a internet nos facilita, porque você tem amigos ao redor do globo terrestre, né? Ele foi percebendo que havia necessidade de melhorar esse conceito, e ele melhora no livro O Negócio do Século XXI, onde ele mostra que pessoas comuns, e aí, quando ele se refere a pessoas comuns, são pessoas como eu e você, que não dispõem de grandes somas de dinheiro para fazer uma franquia, por exemplo. Eu tinha o sonho de ter uma franquia do McDonald's, mas eu não sabia, nunca me passou pela cabeça qual o valor, quais as implicações, as obrigações e tudo mais. Então, são dois livros que eu recomendo a você, principalmente o segundo, O Negócio do Século XXI. Então, o meu negócio hoje, o negócio do que eu participo, e quase todos aqui dessa sala, é network marketing. Mas para que você tenha marketing de rede, é necessário que você tenha um produto, né? Então, quando você começa a comercializar produtos e oferecer essa oportunidade para outras pessoas, você começa a criar uma rede de negócios. E na rede, você começa a atingir objetivos como definir seu próprio horário. Antigamente, eu tinha dois empregos de 40 horas e cinco bicos. Hoje, eu faço o meu próprio horário de trabalho. Eu embarquei numa aventura, porque aqui me dado propósito. Tá? Eu estou ao redor do mundo, eu ganho em dólar. Eu tenho negócios em Portugal, eu tenho negócios no Reino Unido. E a gente começa a construir. Eu comecei como renda extra e depois eu comecei a construir um pilar que me permitiu eliminar cinco bicos e dois empregos de 40 horas. Bom, em que é que a gente atua? Numa mega tendência global. Hoje as pessoas, eles 39%, quase que 1 bilhão de pessoas, elas estão com sobrepeso. E sobrepeso não é obesidade. Sobrepeso é aquele cara que está até mais ou menos 20 quilos acima do peso. Sabia que as pessoas que estão 5, 10 quilos são muito mais exigentes e aderem mais facilmente a um programa de controle de peso? A expectativa de vida cresceu assustadoramente. As pessoas estão vivendo mais. E a grande pergunta é: o que você vai fazer com mais 30, 40 anos de vida? Se você olhar ao seu redor, esteja você onde estiver, você vai perceber que as velhinhas do tricô e crochê não existem mais. Elas estão querendo baladas, elas estão querendo viver mais, elas estão das academias, né? E consumindo produtos que vão fazer com que elas cada vez mais tenham um corpo saudável, flexível, né? E bonito. Então, outra coisa que é vigente no mundo pelas questões econômicas é o interesse pelo empreendedorismo. As pessoas hoje sonham em ser empreendedores. Né? Então, esse negócio você pode fazer aqui. É uma atividade que você pode fazer da forma que melhor você se adapta. E nós oferecemos algumas, até de algumas que você já conhece, como delivery. Nós fazemos maratonas e desafios. Né? Desafios hoje é uma coisa muito comum. As pessoas da internet fazem inúmeros desafios. O nosso é voltado para a saúde, é voltado para que você tenha mais satisfação em viver, você tenha mais suporte, mais atividade física, menos estresse. E a gente, quando começa a fazer isso de forma mais profissional, a gente tem os espaços Vida Saudáveis, que são lugares em que as pessoas se encontram
elas fazem network, elas conversam sobre profissões, elas vendem coisas e compartilham de todos os nossos produtos, de um portfólio de produtos, né? E esses espaços podem ser feitos desde a sua garagem, como também comercialmente, em um ponto comercial que você alugue, em centros esportivos, academias e etc. Então, a nossa empresa, o nosso negócio é network marketing, é marketing de rede. Mas, como eu disse, a gente precisa de um produto. E nós escolhemos a Herbalife Internacional do Brasil, aliás, ela está no mundo, é global, para fazer o network marketing. Por que Herbalife? Porque tem mais de 40 anos de mercado, é líder mundial no segmento. E olha que interessante, ela treina, ela tem uma perspectiva de aumento, de exponencialidade, que eu diria assim, não tem nível de escala. Você começa, quanto mais gente trabalhando conosco, quanto mais gente compartilhando a alegria do corpo saudável, a felicidade de criar os netos. Gente, tem coisas. Antigamente, você ter status, você ter qualidade de vida, era ter um carro bonito, uma casa bonita. Isso você consegue trabalhando. Agora, sentar com o teu netinho, ter energia, né, para passear, para curtir o seu cônjuge, para viver a vida, passear, viajar, somente na companhia chamada Herbalife. Por quê? Porque a gente tem a ciência por trás. A gente tem produtos que vão fazer que você se sinta mais vivo dentro deles. Tá? Ele não aumenta os seus dias de vida, mas dá muito mais vida aos seus dias. Tá? Então, aqui você começa a conquistar clientes que inicialmente estão no seu ciclo de influência, ou seja, seus vizinhos, os amigos da igreja, né? O cara que leva seu filho à escola, tá? E você começa a envolver ele numa onda, tá? Todo mundo tem a necessidade de participar de alguma coisa. Então, você começa a participar daquela comunidade onde só se fala em saúde, em prosperidade, e as pessoas vão começando a se interessar. Opa, tem algo bom aqui. E de repente ela está se envolvendo, traz a família. Nós temos o orgulho de ter uma cliente que a irmã chegou para a gente com a desculpa de emagrecer um pouco para vestir o vestido de madrinha do casamento e trouxe a noiva, trouxe a outra irmã, mais três primas e hoje todos, juntamente com os cônjuges e os filhos, usam os produtos há 12 anos. E uma delas despertou agora, opa, eu também posso fazer esse negócio. E a gente, claro, e agora ela é que toma conta dessa clientela. Então a gente se junta para separar, aqui não tem concorrência. Você vai formando equipe e construindo negócios do mundo todo sem sair de casa, sem sair do seu quinhão natal, tá? E aí como é que a gente faz isso? Bom, primeiro você tem que se registrar na companhia. Voltando àquela ideia do negócio tradicional, você tinha que ter agora CNPJ, você tinha que ter inscrição estadual, municipal, uma série de papelada, né, que eu nem me lembro mais, mas deve ser uma grana legal para você abrir uma empresa. Aqui não, aqui você abre uma empresa com aproximadamente R$ 100, a depender da sua região, do ICMS, e pronto. Você já recebe produtos para que você testifique, porque sem os produtos não há negócio, tá? Então, quem usa confia, quem confia convence, apesar de que nós não convencemos ninguém. As pessoas elas têm uma necessidade, elas têm uma dor e nós temos um produto que vai atingir essa dor de forma positiva, vai sanar essa dor. Então, você adquire os produtos da fábrica com desconto. Tá? Inicialmente, eu comecei como distribuidor. Você não precisa, se você não precisa deixar de fazer o que você faz. A transição de carreira ela se dá normalmente, para e passo ao seu crescimento. Você começa como distribuidor, tendo uma única atividade, que é a venda do varejo. Você tem direito a um plano de carreira vitalício hereditário. Olha que bacana. Meu filho faz o negócio comigo e toda vez que ele ganha dinheiro, a empresa me paga. Ela me paga royalties sobre o meu filho. Olha que bacana. E o que é melhor, quando eu fechar os olhos e partir para uma melhor, a empresa vai procurar e vai dizer: e aí, você quer dar continuidade ao negócio do seu pai? Então, tudo que eu construí junto com a minha esposa, ele vai poder assumir o negócio, né? E vai fazer, dar continuidade.
Se for menor, a Herbalife ela nomeia um tutor até que esse menor chegue à maioridade. É muito interessante, muito gratificante. E treinamentos e conteúdos exclusivos com profissionais renomados. A empresa tem um corpo médico-científico em todo o mundo, em mais de 90 países, tá? E você tem treinamentos a nível local, a nível regional, a nível internacional, e não vai faltar para você a informação necessária para que você leve os produtos a um ponto mais longínquo que você puder. Para isso, ela começa a fazer assim, a lhe dar alguns estímulos, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava como coordenador de esporte do SESC, se eu faltasse, alguém ligava e me perguntava por que você faltou, onde você está, tinha descontos, tinha tudo mais. Aqui não acontece isso. A Herbalife jamais ligou para mim para saber ou para me cobrar a venda de um produto ou coisa parecida. Mas ela começa a me dar alguns estímulos, viagens de incentivo, viagens internacionais. E aí ela diz assim: ó, coloca X no mercado, que eu vou lhe dar para você e sua família um resort. Eu vou lhe dar para você, seu filho e sua esposa um cruzeiro. Então, assim, é algo muito maleável, muito gostoso de fazer, porque a gente cresce brincando e olha que bacana. Antes mesmo de você atingir os níveis maiores da companhia, você começa a desfrutar de um estilo de vida que talvez você nunca pudesse ter imaginado. Talvez você achasse que aquilo era só para quem é rico, né? E a riqueza aqui você descobre que está em outros valores. Mas para e passo, você ganha rendimentos que vão fazer com que você desfrute realmente de uma vida de rico. Aqui é o nosso plano de carreira, né? Você começa como distribuidor, como eu falei, distribuidor só tem é, uma forma de venda, que é o varejo, mas quando você atinge o nível de supervisor, que é o principal nível dessa companhia, você começa a ter mais três formas de ganho. Você, além do varejo, agora você vai ter atacado, você vai ter royalties e poderá alcançar bônus. Os rendimentos que vocês estão vendo aqui, eles já estão totalmente ultrapassados. Eles são mais ou menos de 2021, por aí. Você coloca aí qualquer coisa, algo em torno de 30% a 40%, é a nossa realidade hoje. Mas isso, para agora, não é interessante. Interessante agora é você notar que aqui tem uma perspectiva para você começar, seja você um doutor, seja você um grande empresário, seja você um analfabeto ou uma pessoa que não tem recurso, porque você pode começar hoje é, é, da maneira que você estiver, da condição que você tem. A única coisa que a gente quer de você é seriedade, compromisso, que você tenha desejos ardentes e que você queira realizar seus sonhos. Se esse é o seu motivo, se esse é a sua condição, se essa é a sua condição, pode ter certeza que você encontrou aqui é, pessoas que vão lhe mostrar o caminho, pessoas que já percorreram. E aqui a gente trabalha com o sistema de patrocínio. O patrocinador é a pessoa que lhe convidou, é a pessoa que está colocando aqui você nessa reunião, que talvez você não tenha a menor ideia de como você pode começar isso aqui. Mas se ele lhe trouxe até aqui, é porque ele viu em você alguma característica, seja ela alegria, comunicação, enfim. Ele conhece você e acredita mais em você do que você mesmo. Então, quando sair daqui dessa reunião, dê uma resposta positiva a ele, tá? E peça a ele o seu kit de negócio para que você possa começar. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou professor de educação física, casado com essa bela jovem Magali Silva, odontóloga, tá? Gostava muito do que fazia, mas não gostava do que ganhava. Nunca negociei nada, até que encontrei um casal, na época, a Martinha Goldin e o Jaime Cosma, que traçaram o caminho e até hoje eles ditam o meu caminho, o meu destino. Então, nós estamos juntos há 25 anos, tá? E, assim, a gente tem a segurança de que quando erra, alguém vai lhe trazer para o trilho. Quando você está um pouquinho fugindo do trilho, traz para o trilho novamente, mas a certeza de que alguém está sempre lhe mostrando o caminho. E você, até onde você aprendeu, você só tem que duplicar para que você leve também pessoas para esse caminho. Tudo começa pelo uso do produto, reduzi 14 quilos em 3 meses, comecei a chamar a atenção das pessoas ao meu redor e segui o trilho, né? Kit de produto,
um investimento máximo para poder atingir a supervisão, e hoje a gente está trilhando os patamares mais altos da companhia com a perspectiva de chegar ao topo. Aqui são, como eu disse a vocês, ainda no caminho, antes da chegada, você já vive a vida extraordinária, né? Então, aqui são algumas viagens: Disney, Aruba, Chile, Bahamas, Argentina, enfim. Você vai rodando o mundo e tendo uma vida que talvez você disse, não é para mim, mas é para você sim. É para você sim. A empresa são para as pessoas boas em má situação, ou até mesmo na situação de ignorância, que não sabia que existia. Eu não sabia que existia uma maravilha dessa e que dependia só de mim, né? Acreditar e fazer o que tem que ser feito. Então, uma oportunidade para todos, onde não importa a sua idade, não importa o seu passado profissional, se você é formado, se não é, se você tem profissão, se não tem, se tem experiência, se tem escolaridade, não interessa classe social, nada. A gente quer saber você gosta de pessoas, você quer ajudar pessoas, você tem um coração bom, você quer ajudar a sua família, então vem conosco que nós vamos trilhar o caminho juntos. Então, o que importa para a gente é a sua atitude positiva, sua vontade de aprender, porque aqui nós somos o eterno aprendizes, e seu desejo de crescer e contribuir para uma humanidade mais feliz e mais saudável. Então, fale com a pessoa que te convidou, exija dela o seu kit de negócio, e se você quer saber um pouco mais, você está aqui no momento, para mim, mais feliz da sua vida, porque hoje, quem vai falar um pouco mais profundamente sobre o que a gente faz no dia a dia é a pessoa que, com orgulho, é, trabalha para que eu tenha mais vida em meus dias, para que eu tenha mais dias na minha vida. É a pessoa que eu não conhecia, era uma estranha para mim, e hoje, até hoje, ela gasta o tempo dela comigo para que eu possa ser melhor e cada vez melhor. Então, eu te convido a ficar mais um pouco com a gente e ouvir um pouco da sapiência dessa pessoa. Com vocês, Martinha Godin. Uau! Parabéns, Genilson. Isso é que é profissional, né? Só Rossana. Ali, ó, profissional aqui. Parabéns, Genilson. Cada vez que eu escuto essa apresentação da oportunidade, eu tenho vontade de começar tudo de novo. Eu queria saber se temos pessoas convidadas aqui na sala que estão ouvindo pela primeira vez, ou novos distribuidores, pessoas que recém iniciaram a atividade agora, nessas últimas semanas. Eu sei que estou vendo aqui alguns convidados. Quero ouvir, perfeito. Só para eu entender mais ou menos o tom do direcionamento, né? Porque, então, eu vou falar um pouquinho assim, tanto para quem já está no negócio, mas para quem está começando. E para você que já está aqui, seja bem-vinda, Cris, está começando, né, Cris? Você começou essa semana, muito bom. Então, para quem está começando, hoje o objetivo é dar uma clareza maior e para quem já está no negócio há algum tempo, a gente vai repassar basicamente o que é que a gente precisa fazer quando chega uma nova pessoa, né, na nossa atividade, e repassar quais são os fundamentos do nosso negócio, que todos nós distribuidores, de acordo com os nossos objetivos, a gente vai se posicionando nas nossas ações diárias. Para quem ainda não me conhece, eu vou rapidamente contar. Todos nós aqui nos apresentamos, é uma forma da gente se identificar, é uma forma da gente dizer para você que hoje você chegou aqui com uma longa bagagem, uma longa história, mas nada foi em vão, tudo foi aprendizado para que hoje você possa tomar discernimento de que essa oportunidade pode ser a grande oportunidade de total mudança na sua vida. Comigo, foi mais ou menos assim. Eu não sabia que essa oportunidade ia ser de total mudança. Na verdade, eu estava querendo sair das minhas dívidas. Eu sempre tinha um mês enorme ainda ao final do que o dinheiro acabava. O dinheiro já acabava no início praticamente do mês, chegava nem na metade do mês. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que vai? Então, eu vivia sempre nas dívidas, rolando o cartão, pegando aqueles 10 dias que o banco diz que dá, sem pagar juros, né? Enfim, então, eu não sabia como sair dessa situação. Então, vou compartilhar aqui minha história, porque para que a gente gere justamente essa identificação. E era assim que eu trabalhava dia a dia. Eu sou cirurgiã dentista de formação, uma família muito humilde, uma luta para me graduar, e eu escolhi essa profissão porque eu digo, eu vou trabalhar para mim mesma. Eu não preciso né, ter chefe que me diga a hora que eu tenho que começar, a hora que eu tenho que sair. Eu não queria ninguém mandando em mim. Eu sempre tive esse espírito assim de liberdade, né, de tomar as próprias decisões.
E liberdade vem com autorresponsabilidade. Liberdade vem com uma responsabilidade talvez até maior do que, às vezes é fácil ter alguém que diga o que fazer, mas também diz o quanto a gente vale, não é verdade? O quanto o nosso tempo vale. E eu não queria isso para a minha vida. Então, me graduei em pouco tempo, trabalhei já desde cedo para poder ajudar a pagar o material da faculdade, na grande esperança de quando eu tivesse um diploma, na minha mente, eu disse, eu vou ficar rica quando eu for cirurgiã dentista, porque eu digo, nossa, povo, né, quando a gente vai no dentista, a gente paga uma baba, né, a gente acha que... Pois bem, então, não foi essa a realidade. Quando eu comecei a exercer minha profissão, eu atendia muito convênio, não tinha essa carteira de cliente que pagasse essa baba, e atendendo tantos clientes e tantos convênios, eu ganhava, na verdade, um pouco, pagava, na verdade eu pagava às vezes até para trabalhar. E entendendo por quê? Porque eu já comecei com dívidas, devia o consultório, que não tinha dinheiro para montar, é, enfim, então todo santo mês eu já tinha que pagar a prestação do consultório, já tinha que pagar comida, tinha que pagar transporte para poder chegar lá, tinha que pagar né, o salário da atendente, tinha que pagar o material para poder atender e rezar que tivesse paciente. Rezar não, né? Era panfleto que fazia, era publicidade que fazia para poder ter paciente. Ok, então eu tenho certeza que eu não estou contando nada novo, porque tem pouca diferença entre as profissões de um modo geral, né? Entre autônomos é essa mesma situação. Você já sabe que você entra com uma carga que você tem que pagar e você tem que correr atrás dos seus clientes, porque se você não fizer isso, não vai ter de onde pagar aqueles compromissos que foram assumidos. E entendendo que nessa situação era pouco, mesmo eu já atendendo bastante clientes, fui em busca de emprego, porque eu digo, eu preciso ter um ganho maior. Então, meu pai, na época, era o mentor, eu não tinha conhecimento, assim, tinha Zoom, essa coisa toda. Meu pai era a pessoa que me direcionava e dizia o que eu fazia na vida. Disse, minha filha, você tem que arranjar um emprego. Eu digo, é mesmo, eu tenho final de semana livre, comecei, então, a ser funcionária do Estado. Dava um plantão como cirurgiã dentista no setor odontológico, de emergências, de uma maternidade, um hospital. Então, agora eu me encontrava numa qualidade de vida extraordinária, trabalhando 7 dias por semana, e não é incrível que o emprego que eu arranjei não me tirou daquela situação? Porque o salário, não sei se vocês conseguem acompanhar um pouco, não sei se quem é assalariado, que tem pessoas assalariadas, enfim, o salário, ele não acompanha o índice inflacionário, né? As duas taxas de inflação e de salário, quem diz é a mesma fonte. Então, é claro que a mesma fonte sempre vai dizer que o salário acompanha. Mas, na prática, a gente sabe que o que um salário mínimo comprava o ano passado, ele não compra esse ano, o que representa que a inflação ele é bem maior, ela é bem maior do que. Então, por isso que sempre não há o que fazer, sempre sobra mês ao final dos ganhos. E eu, nessa situação, não tinha ninguém à minha volta que me orientasse. Todo mundo à minha volta achava que era isso mesmo. Aliás, achavam que eu era ingrata e que era ambiciosa, né? Que é pecado a pessoa ter ambição, que Deus não quer que a pessoa tenha ambição. Veja só, ganância é uma coisa, é você fazer qualquer coisa para passar acima de todo mundo para conseguir o que quer. Mas ambição é o único sentimento que faz com que a gente queira se tornar melhor. E não há outra maneira da gente crescer mais se a gente não se tornar melhor, ter melhores conhecimentos, melhor abrangência, melhor, né, melhor posicionamento, melhores relacionamentos, enfim. Então, eu entendi que aquele meio que eu estava é igual um balde de caranguejo. Vocês sabiam que balde de caranguejo ele não precisa ter tampa, porque quando um tenta sair, os outros todos puxam para baixo. Então, entendendo que naquele meio, a pessoa que mais queria ir adiante era eu já estava ficando sem força naquele meio, porque nós nos tornamos produto do meio, inevitavelmente, né? Então, esse meio onde a gente está, se ele for negativo, a gente vai perdendo as nossas forças, por mais positivo que a gente seja. Por isso que uma das coisas que eu mais admiro no negócio Herbalife é o ambiente que a gente é envolvido, é convidado a participar. É um ambiente que só pensa em mais saúde e prosperidade para si, para a nossa família e para os demais. Então, é impossível a gente não crescer quando a gente está num ambiente que promove crescimento, que ensina crescimento, que inspira crescimento. Crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento financeiro, crescimento espiritual, em todas as áreas da nossa vida. É impossível a gente ficar no mesmo lugar, estando num ambiente desse. Ok, então não conhecia Herbalife, então, e aí, né, numa insatisfação muito grande, já perdendo o ânimo pela vida, sabe aquele entusiasmo que a gente tem quando a gente tem sonhos, e a gente se entusiasma para realizar, porque a gente tem sonhos. Quem tem sonhos tem uma esperança. Quem tem esse sonho, essa esperança, a gente supera qualquer coisa, a gente é resiliente, a gente. Enfim, mas é tipo assim, o sonho que eu tinha não era nada daquilo que eu imaginava, e eu me encontrava agora vivendo um pesadelo. Então, eu perdi o ânimo de viver. É como que, assim, a vida se resume a isso. Trabalhar 7 dias por semana e tentar pagar a conta e nunca conseguir. Daqui a 10 anos, se eu estivesse no mesmo lugar, ia seguir ganhando a mesma coisa. Porque o autônomo,
que trabalha ganhando fruto do seu próprio esforço físico é limitado, porque nós somos limitados pela nossa energia física e pelas horas de trabalho que somos capazes de produzir. E todo mundo que trabalha assalariado, como eu trabalhava, também é limitado pelo que alguém determina que a gente vai ganhar. Então, quando eu entendi aquele contexto onde eu estava, né, nos dois quadrantes que o Genilson mencionou, o livro de Robert Kiyosaki aqui, são os quadrantes da sobrevivência. E eu mal estava conseguindo sobreviver aí. Comia, ganhava o suficiente para comer, morar e me locomover. Morava mal, me locomovia mal e comia mal. Mas tudo a gente pode suportar por uma época. A questão é quando a gente perde a visão para onde a gente está indo. E aqui eu tinha perdido a visão, porque quando eu me projetava mais 10 anos da minha vida, eu ia estar fazendo a mesma coisa, porque eu precisava morar, comer e me locomover. E se a única fonte de renda que eu era capaz de ter, as duas únicas, eram limitadas, estavam aquém da minha sobrevivência, realização de sonhos eu podia esquecer. E eu tinha muitos sonhos na minha vida. Então, comecei a ver. E eu sempre acredito o seguinte: quando a gente é, tem um desejo dentro de nós, eu digo que é uma notificação divina. Né? Nosso Criador não seria injusto de fazer com que a gente desejasse alguma coisa se a gente não fosse capaz de realizar. A gente só não sabe o como, muitas vezes. Então, alimentando um desejo de, né, de sair daquilo, não sabia fazer o quê, mas enfim, então, numa oração, questão de umas 2 semanas depois, eu encontrei alguém que me convidou, falou sobre uma oportunidade empreendedora e me convidou para ir para chama STS, é um seminário de empreendedores, é um encontro de empreendedores que a gente coloca uma sigla de STS, Sistema de Treinamento para o Sucesso. E eu disse, não, mas eu não posso ir, né? Eu tinha um plantão para dar. Resumindo, eu entendi que muitas vezes na vida a gente quer mudanças, mas a gente não está disposto sequer a dar um tempo nosso para escutar oportunidades que nos levem à mudança que a gente deseja na nossa vida. Sorte, por Deus, que eu paguei um colega para me substituir no plantão e fui para esse encontro de empreendedores, esse evento. E lá parecia que o mundo tinha se aberto diante de mim. Eu vi N possibilidades, eu vi uma oportunidade que gerava até 5 formas de ganhos, eu vi a possibilidade de, naquele mês mesmo, eu não entrar mais no cheque especial que todo mês eu entrava, se eu tivesse uma X quantidade de clientes. Depois eu pensei, mas eu nunca vendi, não sei vender. Depois disseram lá na frente, mas se você estiver disposta a aprender, nós estamos dispostos a ensinar. Eu digo, eu quero. Eu não nasci sendo dentista, né? Aliás, nenhum aqui de vocês nasceram sabendo a profissão que exercem hoje. Todos nós aprendemos aquilo que a gente se propõe a aprender. E depois eu pensei, mas em que tempo eu vou fazer isso? Porque eu não tenho tempo, não tenho tempo. Imagina, eu trabalhava 7 dias por semana. E aí, a pessoa que estava palestrando lá na frente, ele disse uma frase que para mim, até hoje, ressoa nos meus ouvidos. Ele disse assim, se você não tem tempo para ganhar mais dinheiro, é muito importante que você já tenha muito dinheiro. Porque se você nem tem tempo, nem tem dinheiro, é porque está perdendo tempo naquilo que não dá dinheiro. Eu digo, meu Deus do céu, mas não é mais pura verdade? Eu estou trocando energia vital por pouco dinheiro. Então, eu digo, meu Deus do céu, estou trocando os meus dias, a minha saúde, a minha vida por um dinheiro que sequer é suficiente para eu viver com dignidade, né? Viver com dignidade é dormir tranquilo, sem ficar preocupado com dívida, sem, enfim. E aí, fui para terminar aquele seminário, que hoje aqui a gente está aqui no seminário, mas as informações aqui na palma da mão, terminou aquele seminário, disseram que estiver pronto para começar, pode ficar, porque a gente já vai dar os primeiros treinamentos básicos. Eu digo, eu vou ficar. Então, passei um cheque sem fundo para fazer esse kit de registro, que o Genilson acabou de falar agora, me tornar uma distribuidora, que tem um investimento de R$ 90, dependendo do estado que você mora, um pouco mais, um pouco a menos. E você agora se torna um distribuidor Herbalife, quer dizer que você ganha o direito de ter 25% de desconto na compra de qualquer produto, que isso você começa a reverter em forma de lucro. É o mínimo, 25%, mas o ideal é já chegar a 50%. Porque depois disseram que ia ter um workshop para supervisores, e os supervisores são aquelas pessoas que ganham 50% de lucro na venda direta. Com o mesmo tempo investido, diante do mesmo cliente, em vez de ganhar 25, ganha 50. Eu digo, eu quero. Gente, eu sou dentista, loura, paraibana, mas assim, na minha cabeça, essa matemática dava certo. Eu quero ser supervisora, eu quero ser supervisora. E já era no dia 28 de maio que eu entrei na Herbalife, e vai fazer agora, né? 28 de maio, já vai agora. E no dia 5 de junho ia ser esse workshop para supervisores. Eu quero, tá certo, já vou agendar, coloquei a data, porque já tem que falar que alguém tem que me substituir de novo no plantão. Mas agora você tem que ter os produtos como supervisora. Eu digo, que produtos? A quantidade. Cada produto tem uma pontuação. A soma dos produtos, dando um total de 4.000 pontos na época,
você já é supervisora. Vai chegar os produtos para você e a partir daí você vai vender e vai ter a lucratividade. Eu digo, meu Deus do céu, eu passei um cheque sem fundo. A minha esperança de minha irmã cobrir do equivalente a R$ 90 na época. Como é que eu vou comprar esses produtos? Eu comecei a rir. Eu digo, não, eu tenho. Você acha que talvez você não está entendendo? É, mas eu não queria dizer, porque apesar de eu não ter nada e viver cheio de dívidas, eu tinha um ego lá em cima. Eu jamais abriria a boca para dizer que eu tinha dívidas, entendeu? Eu disse, não, mas você não está entendendo. É porque assim, a gente começa, eu quero é começar, eu quero assistir ao treinamento. Aí depois eu penso. Aí a pessoa disse, você já teve algum negócio antes? Eu disse, não, nunca tive negócio antes, eu só tive meu consultório. Aí ele disse assim, olha só, qualquer negócio que se tem, primeiro a gente tem que ter o que vender. Porque quem tem ar ninguém vai comprar ar, porque todo mundo tem ar. Você tem que ter os produtos para, a partir daí, você ter o que apresentar para as pessoas e a partir daí você vender. Aí eu disse, mas e se as pessoas não quiserem comprar de mim? Aí ele disse, mas ninguém inicia um negócio pensando que as pessoas. Eu disse, mas e se as pessoas que eu conheço não quiserem comprar esse produto? Aí ele disse, mas ninguém inicia um negócio pensando nas pessoas que conhece. Aí ele perguntou para mim, uma padaria, quando alguém vai abrir uma padaria, o dono da padaria fica pensando, será que meus familiares, meus vizinhos vão comprar na minha padaria? Se vão, eu abro. Se não, não existe isso. Um negócio, o dono de negócio abre o negócio. E tem um investimento alto. Em geral, o aluguel, o local, os produtos, tudo isso. Alguns já começam com funcionários, né? Só o alvará de licença já é um valor significativo para que depois vai ter o retorno. Então, todo negócio, primeiro vem o investimento. Não existe um negócio que não tenha o investimento inicial, ou de tempo ou de dinheiro, e na maioria dos casos, os dois. Tem que ter uma dedicação ali dentro forte, de tempo mesmo, para poder ter o retorno e o lucro. Aí eu fiquei pensando, tal, tal, tal. Aí ele disse: Bom, mas você é quem decide. Eu resolvi o meu problema, porque quando eu comecei a contar a história, eu não tinha dinheiro, tá, 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 mas eu queria ter. Então eu resolvi. Eu disse: Como você fez? Ele disse: Eu pedi um empréstimo bancário. Aí eu pensei na hora, menina, eu não fez assim para conseguir o consultório odontológico, né? Para iniciar o consultório, eu não pedi um empréstimo bancário. Então, eu entendi nesse momento que tudo na nossa vida, primeiro, é fruto de um posicionamento. Primeiro, é fruto de uma decisão. Quando a gente decide algo, a gente começa a pensar nas alternativas e nos próximos passos daquilo que a gente decide. Enquanto a gente não decide, enquanto a gente fica em cima do muro, a gente não tem o que fazer. Porque eu não sei se vou, não sei se fico, fica tudo parado, nada muda. Aliás, quando a gente não decide por algo, já está automaticamente decidindo permanecer onde está. Nada muda, não é verdade? Então, naquele mesmo dia eu saí pensativa. No dia seguinte, eu fui no banco, era boa pagadora, e consegui um empréstimo e fiz essa minha supervisão, essa quantidade de produtos que eu vou contar para vocês. Vendi todos os produtos, atendendo clientes à noite, não existia meta, Instagram, WhatsApp, nada disso, gente. Era telefone, nem celular, telefone ligando, visitando as pessoas e fazendo a apresentação dos produtos. Em 4 meses eu ganhava mais apenas com vendas dos produtos Herbalife do que o dia todo no consultório, mais o emprego no estado. E foi aí que eu comecei a tomar decisões sérias na minha vida. Porque me disseram que para ganhar até R$ 10.000 por mês, o equivalente na época, poderia se ganhar só com clientes. Mas se alguém pensasse em construir liberdade financeira, foi a primeira vez que eu escutei esse termo na minha vida. Se alguém ali deseja, no workshop supervisores falaram assim para mim, se alguém ali desejasse construir liberdade financeira, quer dizer, não ter que trabalhar para seguir ganhando dinheiro todos os meses, tinha que estar em um evento chamado Extravaganza. Eu disse, eu vou. Na hora eu pensei comigo, é lógico que eu quero. Se me disser, né, essa forma de royalties, é uma das formas de ganhos da Herbalife, que são ganhos vitalícios e hereditários. Do momento que você monta uma equipe que te gera royalties, para o resto da sua vida, enquanto você estiver na atividade, a equipe trabalhando, você vai ganhar royalties vitalícios e hereditários. Quando eu entendi aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu, se eu fosse abrir uma sapataria, uma doceria, uma padaria, uma sorveteria, um negócio de cílio, de unha, de roupa, de qualquer coisa, eu só ia ter uma forma de ganho, o lucro da venda, não é verdade? Aqui tem o lucro da venda dos produtos, tem o lucro de atacado quando se tem distribuidores, tem esses royalties que são vitalícios e hereditários, por isso que Genilson disse, eu ganho de produto de tal país, de tal país. Parece até snob, mas é que para a gente é tão real isso. A Herbalife todos os meses acredita na conta de quem tem distribuidores em outros países e não necessariamente tivemos que ir lá nesses países, né? Então, toda a estrutura da Herbalife a gente pode, já está montada. Por isso, a grande vantagem de escolher uma companhia sólida com 45 anos no mercado em 95 países. Então, uma estrutura dessa
impossível a gente não ser bem-sucedido, que fornece todos os treinamentos e a capacitação. Bom, e aí eu decidi ir para essa extravaganza. E na época disseram, eu pensei comigo, eu vou para essa extravaganza, eu vou para essa extravaganza. E eu perguntei onde é a extravaganza. Eu pensava que era São Paulo, Rio, alguma coisa assim. Aí disseram, vai ser ali. Eu disse, aonde? Disseram ali. Gente, a extravaganza é um evento só para supervisores, formador dos próximos líderes. A extravaganza era em Paris. E eu não tinha a menor. Imagina, praticamente o dinheiro que foi de lucro e tudo. Mas eu entendi que não é o quanto custa ir para um treinamento. O que custa não é o valor investido, nem o tempo investido. O que custa é o tempo de vida permanecendo no mesmo lugar, sem saber que poderia ser diferente se aprendesse com quem já mudou de vida e ensina o caminho. Esse é o custo. O custo de estar ou não num evento como esse pode ser uma vida. E quando eu saí daquele evento, eu voltei tão inspirada com tudo que vi, com as pessoas, não me pergunte o treinamento que foi passado lá. Eu não lembro o treinamento, mas eu lembro da inspiração que eu tive lá ao ver as mulheres extremamente bem vestidas, a ambiência, a alegria de todo mundo focado em positividade, incentivando um outro. Já saímos de lá com um plano do que é que vai vir adiante, o que é que precisamos fazer no dia a dia para ir adiante. Os ganhos, todas as histórias de sucesso lá na frente, as mulheres com joias, com as roupas. Eu digo, meu Deus do céu, esse é o meu lugar que eu sempre sonhei a vida toda, não sabia que existia algo assim. Então, a inspiração que eu tive lá foi o que me deu a determinação de executar as ações do plano de ação diário, que eu vou detalhar aqui, basicamente, o que é que precisamos fazer dia a dia, para se ter resultados, para se mudar, realizar a vida de sonhos. Então, assim, se você puder anotar no seu caderno, anote e registre esse conhecimento para você. Inspiração vale mais do que dinheiro, vale mais do que conhecimento. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver inspirado para agir, você não faz nada com esse conhecimento. E conhecimento, sem estar sendo aplicado, de nada serve. É igual o mar morto, né? Vai morrendo um pouquinho a cada ano, porque não tem para quem escoar, para onde escoar. E você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver inspiração, você não faz nada com seu dinheiro. Já viu tantas pessoas que se suicidaram? Dinheiro não era problema. Então, inspiração. Quando a gente tem inspiração, a gente pode não ter o conhecimento, pode não ter o dinheiro, pode não ter os recursos, pode não ter os relacionamentos, mas a gente encontra os meios. E onde é que a gente encontra essa inspiração? Apenas em contato com outras pessoas, apenas vendo outras histórias, apenas em ambientes que nos inspiram. Que quando a gente olha, a primeira porta que desperta desejo no ser humano é o olhar. Quando eu olho uma casa diferente, quando eu olho uma pessoa que transformou o corpo, era assim, agora está assado. Quando eu olho uma pessoa que antes falava diferente, agora, quando eu olho uma casa de antes e depois, quando eu olho uma história de vida de antes e depois, quando eu olho como as pessoas estão, eu me inspiro, eu ou qualquer ser humano. A gente se inspira quando a gente vê. Ao revés também, se eu vejo pobreza, se eu vejo dificuldade, se eu vejo. É essa a entrada que a gente tem também na nossa cabeça. Ok. Então, me inspirei tanto, voltei para fazer o dia a dia e todo o resto agora é história. Eu só contei esse mais detalhado no início, porque talvez quando você olhe para mim hoje, estou aqui no meu escritório, ando aqui na minha casa, no andar 34, é um edifício de 34 andares, o 34, eu estou aqui no andar 35, o 34 e 35 é de uma distribuidora Herbalife, é um por andar aqui, uma cobertura de 700 metros quadrados só para mim e para minha filha. Talvez quando você olha tudo isso, você fica pensando que eu já nasci assim. Não, gente, meu pai era agricultor, nasci na zona rural, não tinha nem banheiro dentro de casa. Tudo por causa desse negócio. Então, quando a gente conta de onde a gente veio, a gente prova que essa oportunidade, imagine, se a gente estiver trabalhando com o mesmo produto e as mesmas oportunidades, não há limite de onde você pode chegar. Se eu cheguei e se eu vejo tantas pessoas que estão infinitamente mais adiante de mim, é com elas que eu me inspiro, porque não há limite de onde a gente pode chegar. E não é o dinheiro pelo dinheiro, é porque o dinheiro só vem como uma única consequência de você ajudar outra pessoa a se alimentar bem ou ter outra possibilidade ou perspectiva de vida. Se só dinheiro fosse a motivação, já teria parado, na é verdade? Então, esse é o mágico. E lá nesse evento dessa extravagância, eu voltei 12 anos depois, tenho a oportunidade de voltar a Paris de uma forma totalmente diferente, já nos níveis que eu sonhava, e me tornei, aprendi a me tornar aqui dentro dessa oportunidade, fazendo as ações diárias, né? A gente não aprende ouvindo, a gente aprende praticando. E a gente melhora repetindo. Ninguém aprende a nadar ouvindo sobre água.
Ninguém tira uma carteira de motorista por correspondência. A gente tem que meter a mão na massa e repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Assim é o nosso negócio. Então, voltei lá em Paris 12 anos depois, enfim. Então, de lá para cá, todos os sonhos que eu tinha na minha cabeça foram realizados, porque lá naquele evento na Extravagância, a pergunta que fizeram foi: quais são os seus sonhos? E me explicaram esse conceito que eu faço, que eu compartilho com você agora. A gente não move a nossa vida se a gente não tiver uma visão mais clara do que a gente quer para o nosso futuro. Quais são os nossos sonhos? O que é que você quer para a sua vida? Como você quer estar na sua forma física? Como você quer ser vista? Como você quer se vestir? Como você quer que o mundo lhe veja, que as pessoas lhe vejam? Como você quer ser respeitada? Como você quer ser motivo de inspiração para outras pessoas? Como você quer viver? Como é sua casa? Como é sua família? Como é seu estilo de vida? Isso é o que nos move para fazer as ações necessárias. Então, cada um aqui tem um sonho diferente, cada um aqui tem, mas cada um precisa descobrir em si quais são as nossas razões intrínsecas, aquelas razões que só você tem. Essas razões é que nos fazem ir adiante. Então, eu fiz uma lista de 50 desejos, né, de 50 sonhos, sem filtro, pela ordem de que queria realizar. E tudo isso já se realizou há muito tempo, ao longo desses anos foram muito mais. Eu tinha um sonho de trabalhar com pessoas e trabalhar com pessoas de outros países e culturas diferentes, aí era um sonho que, meu Deus do céu, parecia uma coisa tão longe. Essa aqui é parte do nosso grupo. Lá em Israel, a gente tem um grupo de árabes, judeus, muçulmanos, católicos. A única linguagem que a gente fala quando está junto é saúde, prosperidade, Herbalife, para si, para os demais. Eu tinha, tá aqui alguns espaços da Saudável, que é um canal de distribuição, um meio da gente distribuir os produtos lá em Israel, em várias cidades diferentes, vocês verem os produtos de lá, comida típica de lá, feita com os produtos nutricionais Herbalife. Imagina só que grandiosidade desse negócio. Eu jamais poderia realizar grande parte desses sonhos se não fosse através de ter escolhido o negócio e ter feito as ações necessárias, né? Porque era esse o meu sonho. Tinha um sonho de viajar pelo mundo, de conhecer outros países, então eu conheço Dubai, Israel, fui 7 vezes a Israel, vou agora novamente em setembro pela 8ª vez. Aqui na China, fui 2 vezes na China, nas muralhas da China. Aqui em Dubai novamente, fui 2 vezes em Dubai. Quando a gente gosta, a gente tem que repetir, né, a dose. No Egito, Machu Picchu, Peru, enfim, conheço 37 países, porque esse era meu sonho, conhecer o mundo. Eu olhava assim, meu Deus, eu quero conhecer o mundo. Isso quando eu era criança, quando a gente ainda não via, quando eu ainda não via limitações, né? Quando eu era criança, eu morava na zona rural, por isso que eu já era uma aberração para todo mundo. Eu abria a boca para dizer meus sonhos, parecia uma aberração. Mas uma coisa é certa, tudo que a gente coloca na nossa cabeça, o homem se torna aquilo que ele pensa que é. Não tem como fugir. Por isso eu quero que hoje você comece a pensar como é que você quer ser visto, como é que você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Porque tudo isso aqui foi feito com o negócio Herbalife. Eu não tenho outro negócio, tudo com os rendimentos da Herbalife, que aí, obviamente, né, vão tinha um sonho de continuar aprendendo com pessoas que estavam. Imagina, quando a gente acha que a gente já chegou ao topo, a gente para de crescer. Mas quando a gente está no meio, que não tem limite no crescimento, então todas essas pessoas aqui que vocês estão vendo são professores, pessoas que estão muito mais adiante, que a cada extravaganza, que é um evento que acontece a cada ano, e eu faço questão de estar em todas as extravaganzas, porque lá eu sigo me inspirando, lá eu sigo aprendendo dos professores. E eu só cheguei onde cheguei porque eu aprendi com quem já chegou primeiro e se tornou apto, teve autoridade para ensinar, né? É diferente que às vezes na faculdade de economia o professor ensina sobre como ser bem-sucedido economicamente, mas não tem um carro financiado. Então, o que eu gosto na Herbalife é a congruência do que se ensina, se pratica e se tem os resultados. E na Extravaganza, que acontece todo ano, a gente tem essa oportunidade de ver esse show de desfile de várias e várias e várias pessoas que estão, que seguem com toda a humildade, com toda a vontade, ensinando e inspirando. E essa sou eu do passado, alguns anos atrás, cheia de dúvidas, estudando como fazer uma apresentação de produtos, estudando, como eu estudei para ser dentista, como eu estudei para passar em prova até chegar na faculdade, estudando. Sem o conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum. Conhecimento praticado, né? Aplicado, a gente aprende. Então, e graças a essa eu do passado, que deixou que os sonhos falassem mais alto do que seus medos, é que essa vive a vida de hoje. E como é que a gente consegue isso? Primeira coisa que eu quero agora, vamos entrar na prática. Isso tudo que eu falei não é sobre mim.
Isso tudo que eu falei é sobre qualquer pessoa que deseje fazer mudanças na sua vida, que tenha sonhos maiores e que entenda que a oportunidade Herbalife, inserida na indústria do bem-estar, é um dos mercados que mais crescem na atualidade, por N razões que o Genilson mencionou, né? A longevidade só aumenta, é, a procura por alimentação saudável só aumenta. Agora, a alimentação saudável não é barato. E a nossa comida se tornou uma das mais baratas. Inclusive, quem faz um supermercado aqui, come carne e tudo, sabe disso. Quanto custa uma refeição fora e quanto custa uma refeição Herbalife. Então, a gente aqui tem a melhor oportunidade de ajudar pessoas a se alimentarem melhor, ter uma vida melhor, com saúde, disposição, energia, ao mesmo tempo que tem a oportunidade de se melhorar também economicamente. Não somente economicamente, mas, enfim, todos os aspectos, né? Da gente crescer, aprender e se desenvolver em todos os aspectos. Então, a primeira coisa que eu queria te instigar é você colocar seus sonhos. Coloque, se você não consegue ter uma visão daqui a 10 anos, é uma coisa que eu prometo. 2035 vai chegar para todos nós. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Que era uma das coisas que eu pensava. Como eu quero estar quando eu tivesse 10 anos depois? Mais 10 anos, mais 10 anos. Porque essa noção de tempo e de onde a gente está nos ajuda a ter discernimento sobre prioridades no dia a dia, sobre escolhas. Nos ajuda a ter prioridade de que tipo de treinamento eu vou estar, que tipo de relacionamento eu vou, né, ter ao meu redor, que tipo de pessoas eu vou ter ao meu redor, que tipo de ações diárias eu vou fazer. Então, ter essa clareza do que você quer para a sua vida, do seu propósito é o que você escolhe fazer. Né? O que é que você quer para a sua vida? Tendo essa clareza de como você quer viver, do que você quer, fica muito mais simples as tomadas de decisões. Fica mais simples da gente ter mais resiliência. Fica mais simples da gente dizer não para tudo que distrai do caminho do propósito. Segunda coisa é, de acordo com seus objetivos agora, não, primeira coisa, estabelecer o que quer. Se você me disser que quer ganhar até R$ 10.000 por mês, talvez nem precisa formar uma equipe de supervisores. Com vendas você consegue isso. Né? Só com uma carteira forte de clientes você consegue isso, que é uma das formas de ganhos que a Herbalife dá. Porém, quando a gente escolhe exclusivamente vender, quando a gente adoece, deixa de ganhar, como qualquer outro negócio, não é verdade? Aí vamos dizer, quando eu era dentista, se eu adoecesse, eu deixava de ganhar, porque eu era a única fonte geradora daquele recurso. É, Você é um funcionário, adoeceu por muito tempo, tal, 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 vai ter que se afastar, porque a empresa, tudo precisa continuar. Então, é entender que dá para ganhar bem, mas é um ganho limitado, é um ganho que depende de você. Por outro lado, se você escolhe, enquanto está vendendo e formando sua equipe de clientes e ensinando a outra pessoa a fazer o mesmo, você está se multiplicando e gerando rendimentos residuais, gerando os tão sonhados e desejados royalties, bônus, vitalícios, hereditários, os royalties, enfim, que eu mencionei anteriormente. Então, não é um custo a mais, é R$ 90 o investimento para só vender, e quanto é para montar uma rede? É o mesmo investimento inicial. Mas o investimento que você precisa ter é investimento de prospecção para ter distribuidores, na formação de distribuidores, e você precisa estar em todos os eventos. Porque ninguém vai seguir quem não estiver preparado, não souber o que vai transmitir. Então, você tem que estar nos eventos, onde você vai apresentar a oportunidade e capacitar as pessoas, né? Não necessariamente é você que vai fazer isso, você tem uma estrutura, já tem os eventos acontecendo nas cidades, mas se você não vai, você não se capacita para formar uma equipe. Você não tem a habilidade nem a autoridade para direcionar, liderar um outro distribuidor. Mas tudo tem a ver com os sonhos de cada um, com os objetivos de cada um. Eu vou dar agora um exemplo de ganhos para todas as pessoas que escolhem primeira parte, tá? Eu quero vender produtos, eu quero, como eu comecei, eu tinha fome, precisava de dinheiro para ontem, né? Com dívida, com tudo, como vocês viram. Então, isso aqui é um exemplo, por exemplo, só com Hype Drink. O que é Hype Drink? É uma bebida que ajuda no foco, na concentração, dá mais energia, é antioxidante, ela melhora todo o desempenho, ajuda a combater estresse, porque um dos componentes ajuda a isso, ajuda a drenar líquido, dá maior sensação de saciedade. Enfim, tem mais de 10 benefícios a composição desses produtos juntos, certo? E esses produtos aqui, uma pessoa, depois que faz essa inscrição de em torno de R$ 90, adquire 170 pontos, 169,60 pontos de volume, que é isso aqui, basicamente, um de cada, como vocês estão vendo aqui, um desses e 4 desses para dar a quantidade de uso desses demais, certo? 4 caixas desse
e as quantidades. Então, você está comprando esse volume a 25%. Por quê? Até 500 pontos fica 25% de desconto. Você vai ter um investimento dividido no cartão de crédito até 5 vezes, em torno de R$ 1.100, vendendo esses produtos, que vai dar 60 bebidas dessas, em 1 litro. Onde é que você vai vender? Salão de beleza, academia de ginástica, vai divulgar na internet, enfim, né? Aí é outro treinamento à parte, vai ser outra capacitação de, né, de vendas. Ou eventos presenciais. Mais os insumos, colocando no total, você tem isso aqui de investimento, vai ter o faturamento de R$ 1.500 e uma lucratividade de 271. Martim, é pouco, eu concordo, é pouco, porque você está com 25%. Minha recomendação é que você vá para, pelo menos, 35%. Eu nem recomendaria 35%, mas só para mostrar que melhor, eu recomendo 42%, tá? A quantidade de produtos que você adquire aqui, essa quantidade de produtos, é equivalente a 240 hypes, bebidas energéticas, elas lhe elevam para o patamar de 554 pontos de volume, que automaticamente o sistema da Herbalife libera para você o desconto de 35%, que se torna lucro na venda direta. Então, é um investimento de produtos de 3.341 insumos, e quando você vende, tem um faturamento de 6.000, te deixando lucro líquido de 2.178. Esses preços aqui são arredondados, não. Esses preços aqui estão de acordo com a tabela vigente de Pernambuco. A gente sabe que cada estado tem um ICMS diferente. A gente pegou Pernambuco propositadamente porque é um dos estados que tem um ICMS mais alto. Outro exemplo, quando você pega 1.000 pontos, a lucratividade aqui já aumenta, porque você pega o desconto de 42%. Então, é essa quantidade de produtos. Eu só estou falando em hype. Claro que você tem que pegar seus produtos para uso pessoal. Isso aqui é só para você ter uma noção, tá? 480 hype drinks. Você vai vender em corridas, em feiras, pessoas na rua, né, caminhando, parques, aonde tiver. Então, existe o standzinho, você coloca lá, já leva organizado. Então, o faturamento 12.000 e deixa de lucro líquido 4.762. Lembrando que os produtos, na primeira compra, apenas na primeira compra, a Herbalife dá o direito de dividir em apenas 5 vezes no cartão. Então, eu acho super vantagem isso aqui, porque não tem juro. Então, é só a primeira compra. A primeira compra, você pode desperdiçá-la. A primeira oportunidade de compra, comprando um produto, ou você pode pegar essas 5 vezes e dividir e adquirir os 1.000 pontos de volume. Aí você vai incluir produtos para o seu uso pessoal, vai incluir shakes. Aqui é ilustrativo, como eu mencionei. E quando você chega a 50%, a lucratividade aumenta ainda mais, obviamente. Que o objetivo 42 é para você chegar a 50%. Porque quando você chega a 50%, você fixa como um supervisor nesse patamar. Não existe obrigatoriedade de cota mensal. Daqui a 6 meses, você quer comprar um produto, você compra com 50% de desconto. Agora, não quero vender hype, Martin, eu quero vender a nutrição. Isso aqui é um outro exemplo, tá? De fazendo uma venda desses produtos aqui por dia, uma venda por dia, de segunda a sexta-feira. Então, esses produtos aqui, um shake, um substituto de refeição, um shake control que ajuda a diminuir a fome, tira a vontade de comer doce, queima a gordura visceral, diminui a circunferência. Esse produto aqui é a versão saudável da Herbalife para substituir essas canetas que tem por aí emagrecedoras, né? Que é mais barata, custa 1.000 e alguma coisa. Então, essa é a versão saudável para inibir a vontade, o apetite, inibir a vontade de comer doce. Então, o Shape Control e o NRG que ajuda a tirar o estresse, a ansiedade. Muitas vezes as pessoas comem mais por estresse, por ansiedade do que por fome. Então, esses 3 produtos aqui, vendendo um dele por dia, vezes 5 dias, segunda a sexta-feira, dá um total de 556 pontos. Vezes 4 semanas, vai ser um total de 2.226 pontos. Quer dizer, você já é supervisor em 4 semanas e um mês vendendo isso aqui, um por dia, um kit desse por dia. Vamos falar de lucro. Em 5 dias, o lucro por dia, 448 por 5 dias, segunda a sexta-feira, 2.241 por semana, vezes 4 semanas no mês, lucro no mês, 8.964, um por dia. Martinho, eu estou precisando de dinheiro para ontem. Pronto. Para ontem é isso aqui. Certo? Então, esse é, assim, eu entendi a coisa mais simples do mundo para começar. Agora, quais são seus sonhos? Martinha, de novo essa tela? Pois é, porque tem a ver com o que a gente quer para a nossa vida. Porque se você não quiser ficar aí e você quiser ensinar outras pessoas a terem esse mesmo benefício, você começa a ganhar royalties. Aí eu vou detalhar agora
quais são os princípios que todos nós, distribuidores Herbalife, que queremos construir organização, a gente precisa, né, seguir aqui. Quais são os pontos assim fundamentais para todos nós distribuidores para que a gente possa alcançar, construir essa liberdade financeira? Então, o primeiro ponto aqui para todos nós, primeira coisa, ser produto do produto. Então, na sua primeira compra, você já tem que colocar os seus produtos para o consumo pessoal. Porque senão, como é que você vai vender daquilo que você não conhece, daquilo que você não gerou o resultado? Então, você usa 2, 3 dias, você já vai estar feliz da vida com o resultado, porque você ganhou mais energia, sua qualidade de sono melhorou, o funcionamento do seu intestino é outra. Você nem consegue colocar em palavras, seu olho brilha, né? Nem consegue colocar em palavras todos os benefícios. Então, primeiro, ter produtos para uso pessoal e, obviamente, produto para vender, como eu mencionei. Então, esse é o primeiro pilar. Não tem um produto para vender, não vai ter venda. Porque uma das coisas que move todos nós, né, a irmos mais adiante, é ter o produto na mão. A gente tem uma máxima que diz que venda dormida é venda perdida. Você despertou alguém para usar Herbalife e você não tem um produto para entregar na hora, provavelmente essa pessoa vai te comprar da primeiro, primeiro que aparecer na frente, né? Então, tem que ter produtos para o seu uso pessoal continuadamente, né? Eu uso esses produtos há 27 anos. Todo santo dia eu uso esses produtos Herbalife, o chá, os shakes, o sabonete, o shampoo, o hidratante. Meu Deus do céu, hoje aqui, a parte da tarde, o meu lanche foi um bolo de shake, então com shake, com ovos, um pouquinho de fermento. A calda, era calda da proteína, three whey com um pouquinho de água dentro, a calda do bolo em cima, shake. Era a proteína da Herbalife. Então, assim, o meu café da manhã, pudim, né? Shake, mais o Nutrev dentro, mais a proteína. Então, eu nem sei quanto produto eu como todo santo dia. Então, por isso você precisa ter, né? E por que consumir tanto produto? Primeiro, pela minha saúde, minha vitalidade, que eu não lembro quanto tempo faz, né? A gente só sabe o quanto vale a saúde quando alguém adoece, né? Em 2020, todo mundo viu quanto valia a saúde. E segundo, porque eu garanto para vocês que a minha comida, mesmo comendo esse horror de produto, sai mais barato do que se fosse comer carne, eu não como há muitos anos. Mas se fosse comer carne, se fosse comprar as coisas tudo no supermercado ou comer fora. Então, cada pessoa que fizer uma relaçãozinha do quanto gasta de iFood, de pizza e de coisas no supermercado, vai fazer a sua proporção de quanto é uma refeição da Herbalife. Então, você vai entender que além de ganhar saúde, você está ganhando dinheiro. Porque está comendo do seu negócio, dos seus produtos, ao invés de dar lucro. Martim, você só come isso? Não, na hora do almoço eu como outras coisas também, não é verdade? E nos finais de semana, sabe? Mas só para você entender, produto é uma premissa básica. Usar todos os dias e ter para vender. Segundo pilar, é a gente fazer as vendas e o acompanhamento dos clientes. Então, fazer vendas e o acompanhamento vai fazer com que o cliente recompre produto. Então, quais são os objetivos, né, do acompanhamento? Mas como é que a gente vai vender esses produtos? Você adquirindo os produtos, já vai fazer uma inauguração de negócio, vai chamar as pessoas aí na sua casa, o que for, e vai fazer uma inauguração. Vai servir uma degustação para todo mundo. E você vai falar que agora você tem para que serve cada produto, você tem, já quando você se cadastra, você já tem acesso à universidade, ali dentro na sua página da Herbalife, que tem a primeira aula, é sobre os produtos, eu tenho sobre os produtos, sobre como fazer uma apresentação de negócio, como vender, tudo você já ganha online, o pacote de capacitação quando você inicia o negócio. A Festa Shake, ou Happy Hour, que a gente chama, tudo é juntar pessoas para fazer a apresentação, pode fazer avaliação de bioimpedância, pode fazer o desafio, como o Janilson mencionou, pode fazer isso aqui, os hype drinks, como a gente mencionou, então, e acompanhar esses clientes para quê? O acompanhamento é para que o cliente tenha resultado e, obviamente, ele tendo resultado, ele vai recomprar mais produtos para os meses seguintes, ele vai dar indicação de pessoas que estão vendo o resultado dele, ou ele vai se tornar um parceiro de negócio, não é verdade? Porque ele pode se tornar um distribuidor fazendo parte do seu time. Terceiro pilar essencial para quem quer construir liberdade financeira se chama sistema. O que é sistema? Sistema de captação de novos distribuidores e capacitação desses distribuidores. Não tem como a gente formar uma equipe se eu não tiver reuniões, encontros, onde eu possa trazer convidados e apresentar como funciona, ou ter pessoas que apresentem por mim. Então, por isso se chama um sistema, né? Todas as profissões têm um sistema, aqui a gente também, quem quer construir liberdade financeira. Então, esse sistema, ele é a capacitação, quando as pessoas chegam, que ingressam, então tem essa capacitação inicial, a gente tem um sistema online e a gente tem um sistema presencial e a captação de novos. Quarto pilar é o recrutamento e desenvolvimento. Então, para construir essa liberdade financeira, precisa mostrar oportunidade para outras pessoas e, obviamente, acompanhar essas pessoas, mostrar oportunidade, mostrar isso aqui, né? Martinha, cadastrei alguém, ela não vem para o sistema. Tudo tem a ver com o objetivo dela. O objetivo dela é ganhar quanto?
Ah, 3 mil. E quanto ela está ganhando? Ela está vendendo produtos? Ela tem resultado de produtos? Tem. Ela está vendendo produtos? Está. Quanto ela está ganhando? Está ganhando mais de 5. Então, se o objetivo dela era ganhar 3, ela está ganhando mais de 5, não tem por que ela vir para o sistema. Você entende? Às vezes, a gente fica querendo de uma pessoa que não tem o objetivo que a gente tem. Então, a gente tem que respeitar os objetivos de cada um. Eu não, eu queria construir minha liberdade financeira, então eu entendia e entendo que eu tenho que fazer a apresentação do negócio e eu tenho que capacitar as pessoas que estão iniciando e tem um sistema para isso. Então eu sou responsável por, né, ter esse ambiente para que as pessoas cheguem, se treinem, se formem, enfim. Mas a gente tem que respeitar o limite, os objetivos de cada um. Então, recrutamento e desenvolvimento. Para isso, a gente precisa. De onde a gente encontra essas pessoas? A gente tem uma lista de 300, né? Quando você inicia, você vai fazer essa lista de 300 nomes, ou agora, se faz tempo que você não retomou contatos com suas pessoas, a vida das pessoas muda. Mesmo que você já tenha falado com elas antes, é sempre bom. E agora, o que é que você vai? Como é que você pretende finalizar o primeiro semestre desse ano? Quais são os seus objetivos, né? Como é que está a sua saúde? Você está feliz no seu trabalho? Você vê perspectiva de crescimento no seu negócio? Então, são esse tipo de perguntas que vai ajudando a gente despertar nas pessoas a vontade de querer também conhecer uma oportunidade empreendedora como a nossa, que pode iniciar como um extra, né? E muitas pessoas desenvolvem como um extra até hoje, um extra que ganha muito mais do que o principal, em alguns casos. Então, a lista quente é a lista de conhecidos. A gente vai recrutar clientes, né, ou indicação de clientes, que a gente pode pedir aos clientes indicação de quem está buscando empreender e ter o seu próprio negócio. E tá cheio de gente querendo abrir franquia, tendo que investir um dinheiro imenso. Tá cheio de gente querendo abrir bijuteria, loja de roupa, e não conhece o nosso negócio, né? A facilidade, a simplicidade que é o nosso negócio. E, obviamente, fazer publicidade. Se você não quer estar falando com pessoas o tempo todo, né, despertando e instigando, você pode gerar as publicidades. Então, pode impulsionar seu Instagram, ou Meta, ou colocar fora, ou em grupos de Facebook, enfim, aonde tem de empreendedores. Então, busco 3 pessoas que queiram ter seu próprio negócio com margem de ganho de tanto a tanto, até parcial. Publicidade. Quando a gente divulga, obviamente, a gente tem os distribuidores. E importante aqui, ter a nossa história, né? Construir a nossa história, a nossa história de produtos e a nossa história de negócio. Todo mundo aqui tem a sua história. E a gente sempre pode melhorar ainda mais a nossa história, tanto de produto quanto de negócio. Qualquer pessoa que, né, você vai dizer quanto você lucrou no mês passado. Você sabia que mais de 60% da população que está empregada ganha um salário mínimo, R$ 1.417, um mês inteiro, 8 horas mínimo? E às vezes um supervisor aqui que ganhou no último mês 2.800, 3.000, fica com vergonha, porque na Herbalândia os ganhos são tão altos que a pessoa que ganha 3.000 fica, às vezes, ai meu Deus, eu ganhei pouco. Não! Imagina! Você já ganhou o dobro do que mais de 60% da população que está empregada. Ganhando um salário mínimo, ganha. Então, o quinto pilar, né, que não pode fugir desse roteiro aqui. Então, quinto pilar são as promoções. Para formar uma equipe que gere royalties, rendimentos vitalícios hereditários, inevitavelmente você tem que estar se qualificando para as coisas. Você e eu, distribuidora, né? Então, assim, para chegar à equipe de presidentes, onde é o nível que estou hoje, todas as promoções, ou independente, já chegou a presidente, para, se quiser, se for seu objetivo, para, se não, continua crescendo. Às vezes, muitas pessoas param por 2, 3 anos, 5 anos, fica de rendimentos, depois ninguém aguenta ficar tanto tempo parado, na verdade, não às vezes eu tinha essa ingenuidade de achar que se eu tivesse dinheiro eu ia parar de trabalhar. A gente trabalha, não é uma necessidade do ser humano se sentir útil, é uma necessidade do ser humano justificar sua existência, não é verdade? Então, eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou ganhar tanto, nunca mais eu vou trabalhar na minha vida. Passei a ganhar tanto, 2 vezes tanto, 3 vezes tanto, 4 vezes tanto. E o trabalho se torna prazeroso, principalmente porque você inspirando e orientando outras pessoas a chegarem baseado nos mesmos princípios aonde você chegou, né? Realizar os sonhos que cada um tem para si. Então, essas promoções é uma condição, eu não diria, é uma condição. Se alguém pretende aqui construir os níveis a gente chama aqui Get Milionário Presidente, os níveis, né, que geram rendimentos hereditários, vitalícios hereditários, inevitavelmente tem que se qualificar para as promoções, sejam viagens de incentivo, sejam as joias, seja qualquer prêmio que a Herbalife dá. Por quê? Porque os prêmios só têm um objetivo, fazer com que a produção aumente por um período de tempo. Então, aquela produção que aumentou por um período de tempo, ele levou para maior crescimento, entende? Então,
Quem está fora do jogo das promoções está fora do jogo de construção de royalties. Ou está mantendo o que teve, ou, ou não quer. E tem muitas pessoas que não querem. Ah, eu não quero, enfim. Já está feliz com as vendas, né? E está tudo certo. Então, existem as promoções mensais, existem as promoções anuais que a Herbalife lança para a gente. E o sexto e último pilar, que todo distribuidor que quer construir liberdade financeira. Liberdade financeira para algumas pessoas são 20 mil reais por mês, para outros 50 mil reais por mês, para outros 100 mil reais por mês, para outros 300 mil reais por mês, para outros meio milhão por mês. É esse o nível de ganho. Para outros, 1 milhão de reais por mês. Enfim, então, por quê? Porque se é acumulativo, você segue fazendo as mesmas coisas e a equipe vai crescendo, inevitavelmente, né? Se está dentro dos pilares aqui, vai se somando. E o sexto eventos e promoções que eu falei aqui, e o sexto ponto é a mentalidade empreendedora. O que é mentalidade empreendedora? Número um, saber que é dono, que a gente é dono do nosso próprio negócio. Então, eu não vou lucrar mais se eu não fizer as ações para lucrar mais. Mas ninguém aqui vai vender mais se não for você que faça as ações para vender mais. É assumir a mentalidade de empreendedor, do negócio, é entender essa autorresponsabilidade. Não é ninguém que tem que vir fazer por mim. Ninguém vai fazer nada por ninguém. Existe o sistema de formação, o sistema de capacitação, o sistema de treinamento. Eu quero que aconteça comigo, eu tenho que ir lá me treinar, eu tenho que receber, eu tenho que voltar, eu tenho que aplicar. Porque se alguém faz por mim, eu nunca me desenvolvo. Quando essa pessoa for embora ou morrer ou o que for, eu fico do mesmo jeito. Então, é essa autorresponsabilidade de fazer que vai dando esse preparo necessário do amadurecimento ao longo da trajetória. Outro ponto a respeito de mentalidade empreendedora é a respeito de organização financeira. Existem os treinamentos de organização financeira e cada um precisa aprender a lidar com isso, não gastar mais do que ganha, a premissa básica, né? Às vezes as pessoas aqui se confundem um pouco, então passa a ganhar 3, 4 vezes a mais do que ganhava antes, aí muda o padrão de vida para. Não, tudo a seu tempo, né? Se você quer aprender a construir uma muralha financeira ao seu negócio, ao redor da sua vida, tudo vai ter a sua época. E aprender a fazer sua gestão de tempo. Os treinamentos também fornecem isso aqui. Aprender a fazer parcerias, inovação, resolvedor de problema, né? Solucionar. E existe um fluxo do dia a dia do que a gente faz. Basicamente, esse fluxo da gente, para a gente finalizar, começar a finalizar aqui, o nosso fluxo é muito simples, né? O que é que a gente faz dia a dia? A gente prospecta pessoas, cadê o fluxo? Bem simplesinho aqui. Basicamente, o que é que a gente faz dia a dia no nosso fluxo de negócio? Parar de compartilhar e compartilhar novamente para que apareça a tela. Então, esse é o nosso fluxo. O que é que se faz dia a dia aqui? Primeira coisa, prospecção de pessoas. Você tem que divulgar o seu negócio. Como é que você vai prospectar? Você vai fazer contatos. Ou pessoa a pessoa, ou você vai fazer os panfletos, né? Existem já os modelos todos prontos, você vai gerar, existe a pasta, aí você vai fazer, ou você vai pagar uma publicidade, ou você vai ligar para as pessoas, convidar, ou marcar as visitas, ou você vai mandar uma lista de transmissão, ou você vai montar grupos de WhatsApp, enfim, existem N maneiras de como prospectar os clientes e distribuidores. Depois vai fazer vendas, montar sua carteira de clientes, né? Para que essa carteira sempre tem clientes recorrentes. Terceiro, vai apresentar o negócio, vai aprender a apresentar o negócio para quem quer construir liberdade financeira. Então, seja em jantar de negócio, seja em STS, como eu mencionei, seja em chamadas A3, né? Ainda hoje eu fiz uma chamada A3 com uma pessoa que se tornou supervisora, adquiriu os produtos e ela quer começar a formar a equipe dela. Então, ela tem uma amiga que também se interessou pelo negócio e quer desenvolver, então fizemos aqui. Chamada A3 você entra no WhatsApp, em vídeo com alguém, adiciona alguém lá em cima e a outra, até 4 pessoas, você pode ficar ali dentro falando. Então, por que é tão importante com a nova? Porque a nova está aprendendo como eu apresento o negócio, né? Para a que está chegando agora. Então, essa chamada A3 pode fazer quantas vezes por dia, né? Se quiser, enfim. O STS, então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, essas ações diárias, a gente vai levando as pessoas para o que a gente chama de STS. O que é o STS? Sistema de Treinamento de Sucesso, que é uma apresentação maior e mais detalhada dos produtos, da oportunidade, onde tem os reconhecimentos, e onde antes tem o workshop de supervisores. Então, maio agora, já no mês de maio, vai ter o workshop de supervisores, que é onde se aprende todos os detalhes de como construir os royalties. Depois, o STS vai as pessoas vêm, fizeram, né, tem os produtos e tal, estão vendendo, recrutamento e desenvolvimento do negócio. Todo mundo que vai abrir Espaço Vida Saudável, que é o canal de distribuição principal do nosso time, vai fazer um estágio em Espaço Vida Saudável e vai aprender a duplicar todo esse processo que ele percorreu. E, obviamente, a gente tem um sistema que dá esse suporte aqui, o sistema online, como eu mencionei, offline.
até ele sair de supervisor, se tornar um supervisor ativo, e nos eventos existem níveis de treinamentos para níveis de objetivos, né? Então, até se desenvolver mais nas habilidades de liderança e todo mundo, mesmo processo. Quero parar, para de prospectar. Quero parar de crescer, então para aqui na base. Não quero montar a organização, para aqui de recrutar. Não faz apresentação de negócio, certo? Mas todo mundo que quer construir isso aqui, necessariamente esse é o fluxo que dentro de um mês existem os eventos chaves e dentro de cada semana, o dia a dia, essa é a nossa profissão do que a gente faz dia a dia. E repete, 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 uma e outra vez. E existe um calendário anual, então aqui a gente já passou, já está em maio, né? Agora, nesse mês de maio, que já começa, o mês Herbalife vai até abril. Então, se você que é um distribuidor que está aqui, minha sugestão, se qualifique supervisor até sexta-feira agora, depois de amanhã, que está contando ainda para o mês de abril. Aí você tem chance de entrar nas promoções que estão em andamento para ganhar a viagem de incentivo do próximo ano, as férias do próximo ano, no resort, tal, tal, tal. Mas se você adia e vai devagarzinho, tudo aí você vai perdendo as oportunidades, porque o tempo vai passando, né? E, enfim, então, quais são essas promoções todas que vem aqui? Primeira coisa, vai ter assim, Encontro de Líderes Servidores, é um evento profissionalizante de donos de espaço de vida saudável, de empreendedores donos de espaço de vida saudável. Vai ser em Campina Grande, Aracaju e Salvador, acontecendo. Em Nova Iguaçu também, já agora, em paralelo com, Aracaju, com Campina Grande. Então, em Campina Grande, para quem mora em Paraíba e Pernambuco, a gente vai estar nesse domingo agora, dia 4 de maio, iniciando o mês no Hotel Slavieiro. A programação às 9 horas a gente começa com todo mundo que é equipe mundial e tabulador. 10 horas a gente vai começar com todo mundo que tem 1.000 pontos de volume para aprender. A gente vai repassar todo o passo a passo do Espaço Vida Saudável, porque o como, a filosofia, ferramentas que a gente pode utilizar aí dentro. Então, todas as atualizações nesse evento, almoço nutricional incluso. Então, fala com a pessoa que lhe convidou, se você mora em Paraíba e Pernambuco. Aqui estão as informações. R$ 50 individual, 80 casal, o dia todo de treinamento e almoço nutricional incluso. Esse é valor aqui, para quem está chegando agora, não existe ganho de evento, não existe lucro para evento. Os valores que são arrecadados são para pagar a sala do hotel, a nutrição, multimídia, o som, tudo isso sem custos. Então, entre distribuidores, a gente se reúne, paga cada um ingresso para subsidiar o evento para todos, treinamento para todos. Não existe um palestrante que ganha para isso, não existe lucro de evento, não. O lucro que a gente tem aqui são dos royalties, né? Por isso que a gente tem que entender o objetivo de ser empreendedor Herbalife para construir royalties, quem quer. E o em Aracaju vai ser 17 e 18 de maio. Lá a gente vai ter 3 presidentes, vou estar eu, Daniel Henriques, que vocês estão vendo, e mais a presidente local, Mary Cristina Cruz, que antes era dona de restaurante, a gente vai estar lá junto. Então, vai ser 17 e 18 de maio. Dia 17, no sábado, começa às 13 horas para construtores de sucesso em níveis acima. 17 horas entram convidados. E no sábado à noite, a gente vai ter um jantar para todos os novos supervisores e seus patrocinadores. E todos os supervisores fizerem 2.500 pontos de volume esse mês. E no domingo, dia 18, de 9 horas, equipe mundial e tabuladores. 10 horas, construtores de sucesso no Atalaia Parque Hotel. Depois a gente vai ter um evento de formação de líderes aqui em João Pessoa, para todos os supervisores que fizerem 4 meses consecutivos de 2.500 pontos de volume. Então, abril, maio, junho e julho, porque esse evento vai ser em agosto. Então, eleva-se o nível para a formação de liderança, tá? Então, esse evento o dia todo, essa imersão e todos os supervisores, ou um acumulado de 15.000 pontos no período, e todos os supervisores que fizerem fizerem essa qualificação, e mais um novo supervisor de primeira linha vai participar de um coquetel aqui em casa, enfim, um jantar, de festa, e vai ser, enfim, vai ser inacreditável, com pianista, com garçom lhe servindo. E em junho, a gente está indo para o Chile. Lembra que eu falei a respeito da extravaganza? Pois bem, então, extravagância, que para mim foi o divisor de águas e a mudança total da minha vida, é o que vai acontecer agora, no mês de junho. Inacreditavelmente, você não precisa ir para a Europa, você não precisa gastar em euro para ir para Paris, você basta ir ali. Nós todos vamos aqui para o Chile. Santiago vai receber a extravagância, a gente vai ter evento antes para todos nós tabuladores, e a gente vai ter a extravagância. Aqui é uma foto, tu faz parte do comitê de roteiro da extravagância. Nunca teve um evento como esse, com os temas que vão ser abordados como esse.
Esse aqui é o evento, essa é a extravagância, essa aqui é o local onde, sinceramente, vai formar os próximos presidentes da Herbalife, vai formar as pessoas com a visão, com o preparo, com o conhecimento, com a inspiração. Esse evento vai ter mais de 20 mil supervisores de 18 países de toda a América, Centro e Sul América. E olha como vai ser. Imagina só, você lá dentro, vendo as histórias, vão ter 4 novos presidentes sendo reconhecidos, vão ter 32 novos milionários sendo reconhecidos. Então, vai ser assim, ó, a história, o crescimento. Os palestrantes principais que vêm vai ser Leslie Stanford, que antes era auxiliar do dentista, já ela tem 10 linhas de presidentes, e Juan Miguel Mendonça, que é um jovem estudante, que tem 5 linhas de presidentes. Quer dizer, as pessoas maiores, mais estratosféricas do mundo da Herbalife vão estar lá nessa extravagância e eles vão estar ensinando, capacitando todos nós. Então, a vida é assim, não é verdade? Se a gente quer ser médico, a gente aprende com médico. Se a gente quer ser dentista, a gente aprende com dentista. Quem quer ser engenheiro, aprende com engenheiro. Se você quer aprender a ter total liberdade financeira e ver esse mundo da Herbalife com propósito de inspirar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, ajudar inspirando, né? Ajudar a transmitir conhecimento, não é ajudar dando, porque quando a gente dá, a gente tira o direito da pessoa de se desenvolver. Então, com esse conhecimento, com essa inspiração desse mundo da Herbalife, esse lugar da extravagância é o lugar que você vai estar. A minha vida jamais seria a vida que é hoje se eu não tivesse ido para aquela primeira extravagância lá em Paris. E só Deus sabe o quanto me custou a decisão de ir. Mas justamente pela inspiração de querer um futuro melhor para a minha vida, graças a Deus eu tomei a melhor decisão. Então vai ser na Movistar Arena, você vai falar com a pessoa que lhe convidou para estar aqui, e você vai. Primeiro, existe todo um passo a passo. O primeiro passo é se cadastrar se você não está cadastrado. Se você já está cadastrado, agora é adquirir seus produtos. Tomar a decisão e começar. Não tem como você ficar. Então, tem que começar. Vamos começar, porque a gente só aprende fazendo, não é verdade? Então, e já vai gerar lucratividade esse mês todo para que você possa estar totalmente já posicionado como um supervisor para estar com a gente na extravaganza. E existe a viagem de incentivo que está em andamento, então todo mundo aqui que está em qualificação para a viagem de incentivo, existem muitos que estão na reta final, tem até sexta-feira, todo mundo, dia 2 de maio, para se qualificar, para manter os seus mínimos 2.500 pontos de volume, para fechar o seu mês, fechar seu volume, para que a gente possa estar junto nas férias do próximo ano, no resort, com tudo incluso, todas as refeições inclusas. E não é o resort, não é a comida, é o meio que a gente vai estar. Só vai estar lá nesse resort, os top produtores em nível de Brasil, todos os presidentes reunidos, todas as pessoas que ganham estratosfericamente, compartilhando, ou seja na piscina de ondas, seja na beira-mar, que o resort é pé na areia, seja no Rio Lento, na boia, você sendo servido pelos garçons, no melhor lugar, trocando as melhores ideias, cercado das melhores pessoas, lhe inspirando e lhe ensinando aí adiante. Então, esse é um mundo, realmente é uma Herbalândia, né? Esse é um mundo que você está convidado a fazer parte e a única coisa que é capaz de fazer com que você esteja ou não conosco é a sua decisão. Aqui você não é pré-selecionado, você não tem que ser aprovado, você não tem que. Basta você dizer eu quero, e você vai ser orientado, guiado em todo esse passo a passo, vai receber todo o acesso na sua página Herbalife, vai receber o seu patrocinador, né, a pessoa que te colocou no negócio, que vai te guiando nesse passo a passo de acordo com seus objetivos. Muito obrigada a todos vocês. Extraordinário mês a todos vocês. Quem é convidado, fala agora com a pessoa que te convidou e vamos começar. Um beijo grande, que Deus guarde, proteja, ilumine hoje e sempre. Mua!